Fala galera, chegando com as primeiras informações do Cruzeiro. Vamos lá pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, hein? É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição. Na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as primeiras do dia. Fala galera, chegando com as primeiras informações do Cruzeiro neste sabadão. O time do técnico Tite fechando a preparação para o clássico diante do Atlético Mineiro. Ele vai mudar o time, ele repete o time. Goleiro Cássio será reavaliado, a expectativa pela lista dos relacionados. Tudo isso você confere a partir de agora na Samuca TV. Neste sabadão que tem Campeonato Mineiro, hein? E o Cruzeiro, depois do tropeço diante da equipe do Democrata de Governador Valadares, tem um duelo com o Atlético Mineiro neste domingo às 18 horas na Arena, com os ingressos esgotados para o torcedor do Cruzeiro, 2.500 ingressos. Mas a rodada 5 do Campeonato Mineiro tem hoje Norte e Pouso Alegre, o RT e Itabirito, Uberlândia e América Mineiro. Amanhã temos Atlético Mineiro e Cruzeiro, Tombense, Democrata de Governador Valadares, Atletique e Betim. O Cruzeiro, no grupo C, lidera com 6 pontos, o Norte tem 5, o Itabirito tem 4, é o terceiro, e o Atletique também tem 4. O Norte, então, joga em casa, neste sábado, diante do Pouso Alegre. O Itabirito vai jogar fora de casa com a URT, e o Atletique recebe o Betim. Jogos aí que interessam ao Cruzeiro neste momento no campeonato estadual, claro, né? Mais do que obrigação de o Cruzeiro se classificar com facilidade. Aí vai ter que buscar estes resultados, incluindo o clássico deste domingo diante do Atlético Mineiro. A preparação será encerrada na tarde deste sábado na Toca da Raposa 2 e com a principal informação do dia dependendo de uma avaliação do goleiro Cássio. Ontem trouxemos o cenário do goleiro, existia uma preocupação de uma possível fratura no dedo da mão esquerda, ele passou por exame, fratura foi descartada, mas ainda existe ali um quadro de dor. Então o atleta vem fazendo tratamento intensivo e será reavaliado pelos médicos do Cruzeiro neste sábado. Se treinar, vai para o jogo normalmente, existe uma expectativa boa de que o Cássio possa ser relacionado e ficar à disposição do técnico Tite. E o Cruzeiro buscando aí os 3 pontos para se recuperar da derrota para a equipe do Democrata de Governador Valadares. O Gerson deve ter uma opção de banco por parte do Tite, até porque ficou em campo aí por mais de 70 minutos no duelo diante do Democrata e aos poucos vai recuperando o ritmo, vem de um longo período de inatividade, porque tinha jogado somente no início de dezembro e questão de tempo aí para que ele possa ganhar mais oportunidade, pelo menos imagino que vai ficar como opção no banco. De qualquer forma, temos que aguardar esta última atividade à tarde na Toca da Raposa 2. Vidalba já vem treinando com o grupo, muito em breve será liberado. Não sei se já para ser relacionado para este clássico, se não for, para a semana que vem, diante da equipe do Botafogo, a estreia na Série A do Campeonato Brasileiro, o jogo no Rio de Janeiro. Boa notícia para os clubes brasileiros que procuram zagueiro. Adrielson não vai mais jogar no CSKA da Rússia. O ex-jogador do Botafogo, que pertence ao Al-Ahly dos Emirados Árabes Unidos, tinha negociações avançadas com o clube russo. O Al-Ahly pediu uma compensação financeira um pouco maior depois do acordo e a conversa foi desfeita. Por que eu considero o Adrielson uma ótima opção? Zagueiro de 27 anos de idade que deixou ótima impressão com a camisa do Botafogo. E no mercado de zagueiros extremamente alto, em que o Vitão foi comprado por 10 milhões e meio de euros pelo Flamengo, em que o Jonathan Jesus quase se transferiu para o Zenit por 10 milhões de euros, em que o Joaquim, que pertence ao Tigres e esteve na mira do Palmeiras e também do Cruzeiro, não chegaria por menos de 9 milhões de dólares, e que, por exemplo, o Zenit pede para que o Nino seja liberado algo próximo a 8 milhões de euros, o Adrielson pode ser comprado por mais ou menos 3 milhões e 200 mil euros. Ele havia sido vendido por um valor bem baixo pelo John Textor para o Lyon, na oportunidade em 2023, 3 milhões e 600 mil euros.
No Lyon ele não conseguiu explodir, acabou sendo emprestado e depois vendido para o Al-Ahly por apenas 2 milhões e 200 mil euros. Seu time precisa de zagueiro. O que você pensa sobre o Adrielson? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Samuel, fale do Cuiabano. Saiu na Central da Toca. O que temos de informação sobre Cuiabano, Samuel? Então, Caramujo, é que é um nome avaliado pelo Cruzeiro no momento, porque o Como da Itália interessado no Kaique e o Borussia interessado no Cauã, eles seguem demonstrando, vamos dizer, muita vontade de ter esses atletas lá. Então, existe uma expectativa de que até o dia 2, quando a janela se encerra, esses clubes aí façam mais movimentos. E aí, não sei se o Cruzeiro venderia. Os dois eu acho que o Cruzeiro não vende. Mas um ou outro pode dar negócio. Porque você está conversando já esse monte de dia, né? E a cada hora vem um valor, aí sobe, aí melhora a condição, aí pede isso, pede aquilo. Então, o Cruzeiro, vamos dizer, se precavendo, né? Tem o nome do Cuiabano aí como um nome bem avaliado. Tentei buscar mais alguns detalhes, se já tinha feito proposta e tudo. Ainda a informação aqui não, mas é um jogador que tem 22 anos, né? Foi negociado pelo Botafogo com o Nottingham Forest, não deve ficar lá na Inglaterra. A informação é que outros clubes consultaram aí as condições. Acho que o Vasco tentou empréstimo, inclusive, não sei se o Corinthians. O próprio Botafogo acho que tem um desejo também, né? Mas está com um transfer ban aí gigantesco. Aliás, uma loucura que vive o Botafogo, hein? Meu Deus. E o que esses clubes aí, o que o mercado ouviu é que o clube inglês agora só aceita uma venda. Não sei se valores ali seriam na casa de 10 milhões de dólares. Isso daria o quê em euros? Não é um valor assim. Que eu acho o Cuiabano um lateral muito bom, né? Tem algumas deficiências, sim, mas é um jogador aí que está com uma rodagem bem interessante. Agora, o Cruzeiro teria que vender um para fazer esse movimento, né? Não vai comprar um lateral com esse valor, se for o caso, né? Tendo dois jovens aí valorizados no mercado. Então, eu acho que é aquilo, Caramujo, para não ser pego, poxa, chegou uma proposta que é o que a gente queria, chegaram no valor e vamos ter que efetuar a venda. E eu acho que se vender qualquer um dos dois, talvez faça um movimento de tentar essa contratação, né? Porque se vende o Cauã agora, ele sai em agosto. Mas e aí? Você já tem que preparar o terreno também, né? Porque você não vai contar com um atleta, a não ser que consiga ficar com o jogador até o final do ano. Acho que tem muita coisa para acontecer, mas a informação ela procede. O nome do Cuiabano é bem avaliado internamente e vendendo um dos dois aí, se acontecer, o Cruzeiro pode partir para uma negociação. Se ele ainda estiver disponível, né? Tem isso. O que vocês acham do jogador, Caio e Rafa, Cuiabano, se eventualmente, né, se o Cruzeiro fizer a venda de um dos laterais, o Cuiabano seria uma boa reposição? É um jogador de características parecidas? Acho ele muito bom jogador. Cuiabano é um cara que, desde os tempos de Grêmio, desde a base, me chama a atenção, começou a ter oportunidades com o Renato, e aí, pouco depois, foi negociado ao Botafogo, onde realmente ele deu as caras ao futebol brasileiro, digamos assim, se tornou um cara mais conhecido. Ele é mais ofensivo do que o Kaique e o Cauã, né? Isso dá para se dizer. É um cara que tem muito mais ímpeto do que os dois, inclusive tem a versatilidade jogando a favor dele, porque no Botafogo já jogou não só como lateral esquerdo, mas como ala pela esquerda, como meia pela esquerda, até um ponta pela esquerda, né? Em termos de apoio é muito forte, porque tem bom cruzamento, tem uma boa finalização também. Eu até acho que ofensivamente ele é melhor do que os nossos laterais. Tem muita força física também, o Cuiabano, né? Não é um
um grande defensor, digamos assim. Não vou dizer que ele é ruim, mas é um cara que aí nesse aspecto eu acho que fica devendo para o Kaique. O próprio Cauã Prates, por mais que ainda esteja em formação, tem mais valências na questão de se defender. Mas eu gosto muito do perfil, que a gente está falando de um lateral esquerdo que é versátil, que é jovem, que já se provou no futebol brasileiro, sendo bem exigido em um grande clube, tendo até sequência como titular, né? Lá no Botafogo disputou posição com o Alex Telles, em alguns momentos com o Marçal, que acabou virando um zagueiro depois, mas o Cuiabano se estabeleceu, então é um perfil legal. Agora, eu imagino que se esse movimento realmente for feito, o Cuiabano chega para, no mínimo, disputar a titularidade, né? Um cara que já tem esse estofo. E aí o torcedor pode pensar, então é mais provável sair o Kaique. Não sei, mas a questão é que o Cuiabano não seria um cara simplesmente para compor o grupo, não. É um cara para ter minutos para jogar, seria um investimento importante, mas porque também é um cara de qualidade. O Cruzeiro precisa se preparar, Caramujo, porque é fato que mais cedo ou mais tarde vai efetuar a venda de um dos dois. O departamento de futebol sabe disso. Eu espero que segure, pelo menos aí até o meio do ano, mas vai ser necessário fazer esse movimento e seria uma boa reposição. Eu gosto mais do Kaique, tá? Embora eu entenda que o Cuiabano com 22 anos ele pode evoluir nas questões que ele precisa evoluir, assim como o Kaique precisa evoluir também em algumas questões ofensivas, assim, normal. Eu prefiro, enquanto jogador, o Kaique, mas eu entendo que para o contexto do futebol brasileiro, das opções que temos como laterais esquerdos, seria uma boa reposição. O valor é isso mesmo, né? Futebol tá assim e você não vai contratar um jogador, como o Caio falou, que tem possibilidade de ser titular numa posição tão carente, com 22 anos, por um valor menor do que esse. Então, me agrada. O Samuel falou uma coisa que é muito importante. Vamos ver se até lá estará disponível, porque é um jogador que agrada aí a vários clubes, justamente porque são poucos desse nível que temos com possibilidade de atuar no futebol brasileiro. Mas o Cruzeiro está correto de fazer esse movimento e, de certa forma, antecipar, né? O ideal é você já ter a reposição aqui quando você faz a venda. Nem sempre isso é possível, mas o Cruzeiro tem, sem dúvidas, que monitorar o mercado e se preparar, porque é fato que mais cedo ou mais tarde, seja o Kaique ou seja o Cauã, essa venda vai acontecer. Os laterais esquerdos que formariam uma boa dupla sertaneja, né? Kaique e Cauã, mas estão aí nesse processo, né, de assédio de clubes europeus. O Eric Pereira falou que 8,5 milhões de euros não rola, tá mais caro que o Como tá querendo pagar no Kaique. A Carla já tinha falado aqui que o Cruzeiro vendeu um dos seus laterais por 15 milhões de euros para comprar Cuiabano por 12, parece que não é tanto, né? Não faz sentido algum isso aí, mas estou mais ou menos nessa linha. Eu acho que o Cuiabano é um jogador que demandaria bastante trabalho para encaixar no time do Cruzeiro, viu? Que a forma como a gente está estruturado, o lateral esquerdo fica um pouco mais, o Cuiabano ele é bem mais ofensivo, então é uma coisa que teria impactos em toda a forma como o time joga. Mas bom jogador, acho que ninguém discorda que o Cuiabano seja, né? Mas vamos ver. O Anderson Alves falou, não acho bom negócio trocar Kaique por Cuiabano. Kaique já está entrosado no grupo, Cuiabano seria uma aposta, só se for um valor muito bom. O empréstimo aí, o clube não está disposto a topar, né? O pessoal já até teve gente falando aqui dos meninos da base também, né? O Gustavinho e o William, que são os laterais esquerdos lá do Sub-20, poderiam ter oportunidade. O Gabriel falou que acha o Kaique muito superior. E 2, Ale Oliveira! Já falou bastante sobre essa situação do goleiro Cássio. No mais, tem alguma outra mudança, tem alguma outra situação que você imagina, tendência de que apareçam mais os titulares do que em relação à quarta-feira contra o Democrata ali? Eu tenho quase que convicção a esse respeito, né? E eu acho que a grande dúvida nesse momento é se o Gerson começa o jogo ou não começa. Você tem dúvida? Eu acho que, assim... Eu acho que não. Acho que não começa. Acho que não. Não, eu também acho que não, porque uma das vantagens que o Cruzeiro tem sobre o Atlético nesse momento é esse entrosamento, essa sintonia, esse entendimento, né? De uma equipe que jogou boa parte da temporada passada e com sucesso, né? Principalmente os grandes jogos, os grandes encontros. Só que também tem uma coisa que é meio que, assim, não é diretamente ligada ao futebol, mas que eu acho que faz parte, né? Que é tipo a pressão
para que o Gerson comece o jogo, né? Eu acho até que se não fosse o clássico, se o Cruzeiro fosse jogar contra outro time aí, sei lá, Democrata, por exemplo, o Gerson sairia jogando e eu colocaria o Gerson para jogar. Porque daí você tá adiantando, né, uma fase de conhecimento, de entrosamento, né, de conjunto, pensando no Campeonato Brasileiro que começa no meio da semana. Mas para o clássico, eu entendo segurar o Gerson. Eu entendo, porque, poxa, você abre mão dessa sintonia que tem o time do Cruzeiro, que é uma vantagem que eu considero significativa para cima do Atlético, porque futebol é isso, né? Conjunto, né? Esporte coletivo. Então, acho que ele não abriria a mão. Mas tem uma pressão, né? Pressão, poxa, de quem contratou, tem a pressão da torcida. Pô, como é que vai deixar o Gerson? Que não leva muito em consideração isso aqui que a gente está conversando, né? Então, acho que existe assim porque o Gerson é realmente melhor do que a boa parte da turma lá, que ele teoricamente pode ser titular. Mas eu não abriria a mão desse conjunto, não. Até porque a perna pesou no segundo tempo contra o Democrata. E além de tudo isso que o Ale falou, eu concordo com ele, em relação ao entrosamento, tem que ter um cuidado físico. O Gerson, ele estava aqui em Belo Horizonte treinando particular. O último jogo dele foi início de dezembro? Foi 6 de dezembro. Então. Lá na Rússia. Aí ele jogou o quê? Final de semana? 60 minutos? No meio de semana, né? No meio de semana. Ele jogou ali, ele jogou uns 60 minutos. Por aí. Num campo pesado. Aí ele sai entre o Neiser, né, inclusive. E no segundo tempo ficou nítido, né? A perna pesou, até porque o Tite colocou ele do lado do campo, que é onde eu acho que ele vai jogar. E quando ele vai pro lado do campo, ele tem uma obrigação a mais, sem a bola, que é o retornar, fechar uma linha, pressionar uma saída adversária por aquele setor. Então, nessa eu tô com o Ale. A gente não tem dúvida nenhuma, né, Ale? Que o Gerson é titular do time do Cruzeiro. Ponto. Mas para esse jogo específico, depois de jogar 60 minutos, campo pesado, muito tempo parado, vai pro banco. Começa com um time que está entrosado, um time que vai entregar mais fisicamente, e aí no segundo tempo você vai olhar pro banco, você tem o Gerson. E sem esquecer que depois do Clássico tem um Botafogo pela frente. Começa o Campeonato Brasileiro. E aí você precisa ter a turma inteira bem fisicamente, então tem que ter um cuidado físico com o Gerson nesse momento, e nisso que o Ale falou, aproveitar o entrosamento. Cruzeiro é um time pronto, que vai, e a tendência é melhorar com a entrada do Gerson, mas tem que ir com cuidado para não perder o Gerson. Ô Panzi, tem um detalhe que esse time foi montado no jogo contra o São Paulo pelo Jardim. Foi um jogo fora, um jogo no Morumbi. 1-1, gol do Caio Jorge. Exatamente. O Cruzeiro vinha ali com o Dudu, com o Gabriel Barbosa, não sei o que, vai. Aí o Jardim muda o time, mexe, faz 5 alterações no time. E aí é essa base, é essa formação que a gente conhece, né? Cássio, William, na época foi até o Fagner. O Jonathan Jesus sai, entra o Vidalba, o Fabrício Bruno, Kaique, Romero, Lucas Silva, Christian, Matheus Pereira, Wanderson e Caio Jorge. Foi na ocasião o time que foi utilizado. Isso foi no dia 13 de abril do ano passado. Então, o que deixa muito evidente Ale e Panzi, no comentário dos dois, é que esse entrosamento do Cruzeiro em abril completa um ano com essas peças, né? Então, assim, por que mexer num jogo de tamanha importância que é um clássico, independentemente dessa situação de ser início de ano? Então, é um detalhe, né? A gente fala muito do Gerson. Eu acho que a pressão muito vem, sabe de onde, ô Pedrão? Rede social. Cresce, reverbera de um jeito, né? Porque tem que pôr o Gerson é... Todo mundo sabe que o Gerson é craque de bola, gente. Não precisa ninguém... Mas é uma questão física, uma questão de condicionamento, uma questão de evolução, né? Até pro Tite avaliar e pensar. Agora, a gente pode estar falando isso e o Tite na cabeça dele, não, vou colocar o Gerson. Então, aí também é da convicção do treinador. 12:07 aqui na Itatiaia, clássico amanhã, como é que tá a sua expectativa, a sua opinião? Quero mandar um abraço aqui pro Lucas. Emerson Pansieri, 12:09. Por outro lado, o Tite reclamou dos dias que teve, ou melhor, do dia que teve a menos que o Atlético para se preparar para este clássico. Em contrapartida, um dia a mais para a estreia no Campeonato Brasileiro, né, Pansi? Exatamente, por isso ele colocou um time reserva, né? O Panzi, quando dávamos a escalação ali, um pouco antes de sair a oficial, né, Panzi? Você falava, seu Pansieri, é um time reserva. E é verdade, né? Porque, olha só, eu vou levar em consideração aqui que o Cássio é titular, óbvio. O Fagner já foi titular.
Sim. Ele não é titular hoje do Cruzeiro. O titular é o William. Aí tem João Marcelo e Jonathan Jesus. O Jonathan Jesus está sendo titular porque o titular com o Jardim era o Vidalba, que jogou grande parte do Campeonato Brasileiro. Então a zaga era Fabrício Bruno e Vidalba. A zaga do Democrata foi João Marcelo e Jonathan Jesus. Na esquerda foi o Cauã Prates. Kaique ficou no banco. Aí vem o meio-campo, o Rian Guilherme, que está sendo uma boa surpresa nesse Cruzeiro desse início de ano. A gente falava dele o ano passado. Desbancou inclusive o Wallace. O Wallace não está sendo relacionado para os jogos. E quem era o substituto imediato do Romero? Aliás, foi almoçar... Que dia que foi o jogo? Quinta? Quinta-feira foi almoçar num shopping aqui em Belo Horizonte. O Wallace estava lá almoçando. Dia do jogo, né? Dia do jogo. Não, a gente já foi relacionado, não vai pro jogo mais uma vez. E aí, teve o Japa e o Gerson, né? Arroio, Kaique Ken e Chico da Costa, ou seja, uma formação bem reserva, né? Sim. Pensando nesse jogo contra o Atlético, pensando na pré-temporada que tanto o Alê quanto o Panzi deixaram em letras garrafais e outdoor espalhado pela cidade, que às vezes as pessoas esquecem disso, que é pré-temporada, tanto de Cruzeiro quanto Atlético, né? E que tem já a estreia do Brasileirão batendo a porta. É um jogo difícil contra o Botafogo, fora de casa, no tapetinho lá do Newton Santos, a bola corre pra caramba. Enfim, tudo isso é levado em consideração pela comissão técnica, preparação física, fisiologia, fisioterapia, todo mundo. E aí o Cruzeiro, pra amanhã não, amanhã pro Cruzeiro é uma partida fundamental, um jogo grande, jogo expressivo, é clássico, é super clássico, aí vai com o time titular. Uma situação pra Pansieri e Cláudio que eu tô com a sensação de que Atlético e Cruzeiro não vão fazer questões, primeiro você, Pansi, de atualizar as situações de Cássio e Vitor Hugo até amanhã, né? Não faz sentido, né? Eu acho que isso faz parte do clássico há anos e décadas e décadas. Vão postar foto do treino lá de todo mundo. Sim. Menos do Cássio. Vou te falar que na época de Abras e Arthur Moraes ainda eles faziam isso. Fulano de tal é dúvida pra amanhã, Fabrício é dúvida pra amanhã, Marcos é... Eu acho que eles vão levar essa dúvida. O Cruzeiro, pelo menos eu acredito que vai levar, por mais que tenha ali uma visão do Cássio, se houve realmente essa melhora, se ele teve um quadro de melhoria da parte clínica da mão esquerda, que ontem já teve, eu acho que leva essa dúvida pra amanhã sim.